eu acho que a leitura pode, digamos que, assumir uma das suas... Não vou falar papel, porque eu acho que a leitura também não é uma questão de papel, mas ela nos ajuda a habitar melhor a nós mesmos, acho que nos ajuda a conseguir com que a gente possa, digamos assim, se sensibilizar por algumas questões que não são, digamos, as questões do dia a dia acelerado. Eu acho que a gente está num momento, né, só para contextualizar essa tua pergunta, Renato, muito interessante, porque se a gente vê todo esse paradoxo que a gente está vivendo, né? Ou seja, de repente o mundo, que é isso, né, gente? O mundo está, se não dos seus 90%, porque tem muita gente que tem que trabalhar para segurar minimamente, digamos, aqueles serviços básicos. Então, o pessoal da saúde, o pessoal que tira o lixo, o pessoal do supermercado, aquilo que consegue garantir minimamente que a gente continue nestas grandes metrópoles vivendo e não só nelas. Você pega, né, de repente, porque foi de repente, aquela vida super acelerada que a gente tinha num ritmo maluco, porque de fato é isso, acho que se alguma coisa vai ser boa nesse período, está sendo isso, né, restabelecer um pouco o fôlego, né? Só que isso tem um custo muito grande, principalmente quando a gente não está acostumado com isso. Então, se a gente pega as grandes, digamos, os últimos artigos, hoje mesmo eu estava lendo na Folha, quais são as grandes questões que estão acontecendo hoje em função do isolamento. Então, muita gente sozinha, solidão. Eu mesmo tenho várias amigas minhas jovens que ficaram sozinhas em casa, estão há um mês em casa sozinhas, então você tem a solidão, você tem toda a questão da angústia do que vai acontecer, você tem a questão da angústia do que você está com o teu emprego, que te reduziram, enfim, você tem uma série de coisas que fazem com que você se volte para você, ou seja, é o momento, de fato, onde as pessoas têm que se voltar para si. E a leitura, historicamente, gente, é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes instrumentos, usando aí instrumento no sentido mais amplo, que faz com que esse se olhar no espelho tenha referências e tenha algumas, digamos assim, algumas possibilidades, como alguns autores dizem, né? Ou seja, de você olhar para aquilo que a gente pode chamar do silêncio, do vazio, de uma forma com um instrumental que é fundamental. Isso que eu estou falando é meio filosófico para dizer o seguinte, gente, a leitura é uma das portas, digamos assim, que a gente tem primeira para você poder construir aquilo que a gente pode chamar de mundo interior, de mundo de referências com a vida, de solidão, de falta do teu cotidiano que você está acostumado, de você ficar inclusive só, mesmo que você esteja acompanhado de gente na tua casa. Mas a questão de se ver nesse momento é algo praticamente inevitável, onde todos nós estamos sendo levados a isso. Todo mundo está pensando o que vai ser deste mundo. Ou seja, a perplexidade, né? Ou seja, diante disso que a gente está vivendo, é alguma coisa que, se você tem, digamos assim, todo uma reserva literária. Que significa o que é a reserva literária? Referências de outras vidas, né? De você ter lido outras situações, de você ter podido pensar na vida de outros, em outras coisas, em outros momentos. Isso te dá uma estrutura, uma base da tua personalidade que é fundamental. E não tem outra coisa que te dê isso, a não ser leitura e a arte, de modo geral. Mas, como você diz, né, a gente pode escutar um concerto, pode fazer agora. A leitura é um negócio que faz, inclusive, com que você, num primeiro momento, você tenha que ter um processo reflexivo, você tem que se dedicar, você tem que se concentrar nisso. Daí que, como você mesmo falou, né, a leitura não estava tanto, né, a gente não tinha esse valor, né, social pela leitura. E não tem mesmo, porque essa vida
sem absurda que a gente levava, não sei mais como vai ser daqui para frente, levava, não te dava esse espaço. Agora a gente está sendo obrigado a ter esse espaço. Então, a leitura é hoje, gente, não vou falar uma tábua de salvação, porque não salva ninguém, não sou daquela concepção de que a leitura salva, não salva, mas ela te dá elementos para você habitar você mesmo de uma forma mais sólida, porque isso não significa que você tem que ser leitor. Então, como fazer isso em casa? Bom, gente, a leitura, você fala, a leitura é um ato individual, ela é um ato individual, mas a leitura, ela é, antes de mais nada, um ato comunitário. Porque se vocês quiserem um exemplo mais, ou seja, o que você faz na hora que você lê um livro que você amou? O que você faz? Primeira coisa que você faz alguém na hora, né? Ou você pegar o telefone, é você falar a pessoa que está do teu lado, falar, gente, tem um livro maravilhoso, você precisa ler esse livro, a gente precisa discutir esse livro, porque é isso que a leitura te faz. Você leu sozinho, mas você precisa refletir sobre esse livro com alguém. Então, a leitura, ela nasce como um ato comunitário. E a leitura deve ser um ato comunitário. Mas a questão da comunidade, na sua expressão mais ampla, que eu acho que é uma coisa para onde o mundo teria que ir, né? É uma questão fundamental, porque e a leitura é isso. Então, quando você você está em casa, né? Ou seja, uma família se reúne para ler, e pode ler em voz alta, isso é um dos atos mais, digamos assim, coletivos e mais agradáveis que você pode fazer. Você lê para uma criança, desde o bebê, você lê, como alguém já falou, é um dos maiores atos de amor que você pode fazer em termos de dação. A leitura, você fazer uma leitura, e você não precisa só ler para os bebês e para os mais pequenininhos, você pode continuar a ler em voz alta, né? Vocês que trabalham nesse instituto de uma das maiores poetas deste país, ou seja, a poesia ela tem que ser lida em voz alta. Então, eu acho que existem muitos recursos para vocês que eu falo, né, para quem está nos escutando, etc., fazer realmente, sabe, escolher um livro, discutir com as crianças que livro poderia ser, que pode ser desde, certo? O livro que vocês acharem, que vocês tiverem, que seja algo que diga um pouco a todo mundo, e isso ser um momento do dia. Ou seja, a família se reunir para ler junto. E qual é, digamos, tem algum segredo aí? O segredo é o seguinte, na leitura, todo mundo é igual. Desde a criança de 2 anos, até o avô de 80, até o pai de 40. Estão todos juntos? Todos são iguais. Isso significa o quê? Que a leitura é o patamar fundamental para você poder discutir com uma criança de 2 anos, com uma criança de 2 anos. A interpretação dela, sem dúvida, não vai ser igual à minha, mas tem que escutar, tem que ouvir. E, aliás, a leitura, quando você faz essa leitura em comunidade, o que você está despertando? Algo que foi falado aqui num determinado momento, acho que foi antes de começar, que é o seguinte, a escuta. Como que você desenvolve a escuta? Você desenvolve a escuta respeitando todo mundo que está falando, respeitando a interpretação, respeitando o entendimento, quando você está fazendo uma leitura em grupo. Esse é a única questão. Você não tem a minha interpretação, a minha leitura. Tem a leitura e a interpretação de todos. Então, não tem nada mais democrático e mais livre do que a leitura, nesse sentido. O que eu não quero dizer é que cada um possa inventar o que está lendo, não é isso. Mas, diante do que está sendo lido, as pessoas podem, dependendo
Da sua vivência, dependendo do seu nível de maturidade leitora, dependendo das suas referências, dependendo da sua vivência, pode ter uma interpretação diferente da outra, dependendo da sua sensibilidade. Pode pegar um aspecto que outra pessoa não foi capaz de pegar. Então, isso eu acho fundamental. Então, a leitura, sim, sem dúvida, pode ser um dos momentos, digamos assim, altos dessa convivência familiar, desse isolamento que a gente está obrigado a fazer e que tem que fazer, né? Fique em casa todo mundo, fique em casa, quem pode, e realmente, gente, pega um livro, depois a gente vai falar da Emília. A Emília tem muitas indicações de livros, e lê em família, lê em família, lê antes de dormir com as crianças, desliga um pouco dos aparelhos eletrônicos, desliga um pouco e faz isso que é uma convivência, um compartilhamento conjunto familiar.